esquadrão! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, Ivermectina, a menina dos olhos da Vitamedic. Ivermectina, antiparasitário. A história nos mostra que a ivermectina tem feito um papel fundamental na humanidade. Criada na década de 80 como um antiparasitário para os animais, os grandes rebanhos, para se evitar o carrapato, principalmente oriundo da capivara, o famoso carrapato estrela, que transmite a doença febre maculosa. A farmacêutica mundial Bayer traz ao mundo o Ivomec. Após estudos realizados em humanos, o medicamento é liberado e aí a população passa a ter acesso a esse medicamento extraordinário com um mecanismo de ação completamente diferente. A ivermectina vem a melhorar e, por muitas vezes, substituir os medicamentos loções que até então eram utilizados para os parasitas externos, como a sarna, que transmite a doença chamada escabiose, e o piolho, que transmite a doença chamada pediculose, e as suas devidas larvas, né? E ovos. Muito bem. A ivermectina, ela tem uma ação diferente dessas loções até então. Essas loções colocadas no couro cabeludo ou até mesmo na pele, elas têm uma certa toxicidade por afetar a terceira camada da pele chamada hipoderme. Né? Medicamentos antigos já ultrapassados é substituído por medicamentos modernos, né? Como por exemplo a própria ivermectina, que ao ingerir um comprimido, através do sistema circulatório, ela mata os parasitas externos pela paralisia muscular. Ou seja, o parasita ingere, né, através do conteúdo do couro cabeludo, a célula presente no corpo do ser humano, e a hora que ele ingere, o medicamento está presente na célula do ser humano, o parasita, ele paralisa, e paralisando, ele para de respirar, né, para a sua musculatura, e é isso que a gente precisa gravar. O mecanismo de ação tão eficaz desse produto, a paralisia muscular. E aí a gente tem, né, a morte desses parasitas. Utilizado o produto antiparasitário ivermectina, 6 miligramas, né, nas apresentações com 2 ou com 4, ou a nova apresentação, única no mercado brasileiro. Somos a Vitamedic, o primeiro laboratório, indústria farmacêutica a lançar em embalagem com 8. Primeiro genérico no Brasil e único até agora. Esse medicamento, ele é ingerido a partir dos 5 aninhos de idade ou a partir de 15 quilogramas, né? Ou seja, Gustavo, qual a maneira mais eficaz da gente comunicar isso? Um comprimidinho de ivermectina, pessoal, ele corresponde em torno de 25 a 35 quilogramas. Ou seja, uma criança de 15 quilos ou a partir de 15 quilos, ela pode partir o comprimido, isso é permitido, e ingerir esse produto. Agora, vamos para a posologia correta de como utilizar a ivermectina. Acompanha comigo. Os parasitas, tanto interno quanto externos, pessoal, eles obviamente colocam as suas larvas, também chamado de ovos. Esse período, e vamos pegar aqui como exemplo o piolho. O piolho, ele vive no meio externo durante 3 meses. Apenas 3 meses ele morre. Então, quando ele coloca as suas larvas, também chamada de ovos, leva aproximadamente 7 dias para eclodir, explodir e se transformar num pequeno piolinho chamado ninfa.
né? Então, olha que interessante, 7 dias. Mais aproximadamente 10 dias do pequeno piolinho se transformar na fase adulta, né? E aí, nessa fase adulta, ele vai durar, no máximo, 3 meses no meio ambiente. E, obviamente, se proliferar. A ivermectina, ela tem uma ação extraordinária, mas a ação ovicida, que é a ação em cima dos ovos ou larvas, ela tem uma pequena ação. Por isso a importância para a criança utilizar ele no modo meio comprimido ou um comprimido, dependendo do peso da criança, né? E repetir essa dose após 7 dias. Por que repetir essa dose após 7 dias? Porque estas larvas ou ovos, até se eclodirem e transformarem em ninfa, que é o pequeno piolinho, leva 7 dias. E essa ação em cima das larvas pode ser não tão eficaz. Por isso a importância, toma-se no primeiro dia e repete-se dali a 7 dias, né? Então nós temos aqui, para a criança, que pode se utilizar 15 quilos, 30 quilos, vamos pegar 30 quilos. A criança de 30 quilos, uma criança na média de 5 a 7 aninhos, ela vai utilizar um comprimidinho e daqui a 7 dias repete novamente. Há a necessidade de uma caixinha. Agora vamos supor, e isso é super importante na nossa aula de hoje, que tenha-se mais de uma pessoa na família, né? A gente não pode deixar de falar da contaminação cruzada, que é a contaminação entre as pessoas que moram no mesmo ambiente, incluindo os animais domésticos. Os parasitas, eles ficam nas roupas de camas à noite. Eles saem do nosso corpo e vagam nas roupas de cama. Durante esse período, pessoal, do primeiro dia até o 7º dia, é importante lavar as roupas de cama, as roupas íntimas em todo esse período. E é importante não só apenas a pessoa contaminada, mas todos os membros da família fazerem uma desparatização. E é por isso e dessa forma que nós temos as demais apresentações. Vou pegar o meu caso. Eu tenho hoje 80 quilos. Se nós estamos falando que um comprimido ele é para 30, 2 nós estamos falando para 60, acima de 80, 200 microgramas é o ideal, né? Então, no máximo, a gente vai tomar, no máximo, 4 comprimidos, né? Passou de 80 quilos, 4. Sempre 4, 4, 4. Muito bem. Então, eu vou tomar, no máximo, 4 comprimidos ou 3 comprimidos. Tomei 3 comprimidos, eu vou repetir daqui a 7 dias. Quando piolho, quando escabiose, que é a sarna, quando lombriga, né, que é as cáries lumbricoides, quando tênia saginata, quando oxiurus, que também é um parasita, que ele fica muito ali na região do ânus e provoca uma coceira insuportável. E os demais parasitas. Então, a importância de toda a família conhecer as apresentações. Então, para mim, adulto, não tem por que eu levar a apresentação com 2. Tem que ser a apresentação com 4 ou com 8, né? Então, vou fazer a utilização de 3 comprimidos, já vai faltar a próxima caixinha. Então, isso é importante explicar lá no ponto de venda. Agora, quando eu pegar toda a família, por exemplo, meu filho, eu e a minha esposa, todo mundo tem que utilizar, porque a contaminação nas roupas de camas pode acabar infectando todos nós, mais os animais domésticos. Então, por isso nasce, pessoal, né, a apresentação econômica com 8 comprimidos. Não é verdade? Eu vou tomar 3, a minha esposa toma 3, o meu filho toma 1 ou 2. Pronto. Então, nós estamos falando aqui de 3 mais 3, 6, com 2, 8. Nós estamos falando da embalagem da família. Super importante isso. Para o dono da farmácia, rentabilidade, a caixinha vermelha com demanda espontânea mais procurada no Brasil. A pandemia deu esse status à Vitamedic. A caixinha vermelha da Vitamedic é a caixinha da ivermectina. E agora com 3 apresentações. Demanda natural, procura espontânea.
Produto seguro, não há nenhum tipo de toxicidade, até porque todo o seu metabolismo, ele ocorre via intestino, ele entra, precisa apenas e apenas 2% no fígado para metabolizar e o resto ele já está pronto para fazer todo o efeito. Procura espontânea. Agora, não podemos esquecer algo extremamente importante. É um produto MPX, que significa produto dentro do balcão, produto com pouca ou nenhuma exposição ao consumidor, a não ser que seja aqui atrás do balcão, né, aos olhos do cliente. Agora, o cliente não pode pegar e o mais importante, por mais que o produto seja importante para a Vitamedic, importante para vocês, ele faça parte dos produtos prioritários, a gente tem que cuidar com a exposição. Medicamento tarjado, medicamento MPX não pode estar dentro dos cestões, não pode estar em cima do balcão, não pode estar ao alcance do cliente. Perfeito, pessoal? Dica de ouro, ivermectina. Acompanha comigo. Todo o tratamento com antiparasitário, seja qual for, super importante a gente entender que o antiparasitário não permite a absorção correta dos nutrientes. Não são absorvidos. Então, durante o tratamento, que pode durar 1 dia, 7 dias, 14 dias, a depender do parasita, os nutrientes não são ingeridos pelo consumidor, pelo paciente. Então, super importante a gente dar essa dica para o teu cliente, para o farmacêutico, para o balconista, para o dono da farmácia. Sempre oferecer suplementos alimentares. Para o adulto, o suplemento do adulto. Para a criança, o Kids. E temos diversos. Dentre eles, nós temos o Imuno Kids da Trustfield. Uma gominha sabor laranja maravilhosa com vitamina C. E nós temos na Vitamedic o Beritim BC, com as vitaminas do complexo B mais a vitamina C. Então nós temos 2 oportunidades incríveis para oferecer a ivermectina. Sempre após, bastante atenção, após o tratamento com antiparasitário ivermectina, a utilização de suplementos. Suplementos Kids para criança, suplementos para o adulto. E mais importante, uma criança, pessoal, com piolho na escola gera muitas vezes bullying, gera muitas vezes tristeza para a criança. Tivemos essa idade, a gente sabe o quanto isso é dolorido, né? Para os coleguinhas, para os seus amiguinhos lá na escola. Então, é importante, mesmo com o uso de antiparasitário, a gente ter um pentezinho para eliminar possíveis larvas ou lêndias, para que não fique visível aos olhos dos educadores, dos coleguinhas, né, lá no dia a dia, evitando um constrangimento, um bilhetinho. Então, super importante, um pentezinho que a farmácia pode dar no formato de brinde, ou você mesmo que está assistindo, um brindezinho que você pode fazer, colocar o logo da Vitamedic e entregar no momento da venda. Não pode ser colocado junto, amarradinho junto, porque medicamento tarjado a gente não pode incentivar o autoconsumo. Mas a gente pode utilizar como brinde após a compra, dando de presente, fidelizando o cliente. Ivermectina Vitamedic, o antiparasitário da família, o antiparasitário número 1 do Brasil. Ivermectina,